Boa tarde. Hoje estaremos falando sobre núcleo de segurança do paciente. A portaria RDC 36, ela é recente e isso faz com que a gente realmente invista bastante sobre a segurança do paciente crítico. As clínicas, hospitais, aí a gente vai estar se aprofundando bastante sobre todos os itens que consta na portaria RDC 36, ok? Bem, a RDC 36 ela é recente, de 25 de julho de 2013, faz poucos meses, né? E ela institui ações para a segurança do paciente e serviço de saúde. Há muito tempo a gente esperava que essa portaria ela fosse realmente lançada, porque falar de segurança do paciente crítico é falar de qualidade, é falar de redução de custo, é falar de tempo de permanência em ventilação mecânica, é falar de redução de tempo de permanência dentro de uma internação hospitalar, é falar de redução de infecção, enfim, segurança do paciente faz com que o paciente ele tenha realmente uma monitorização mais segura, mais presente, tenha uma equipe mais qualificada, mais bem preparada para lidar com todas as particularidades e uma excelente formação. Isso faz com que você possa prestar um serviço de qualidade e um serviço com resultado, né? Bem, a melhoria da qualidade no serviço de saúde está diretamente ligada à segurança do paciente. Quanto mais rápido o paciente melhora, mais rápido a equipe atua, mais rápido a equipe está presente na necessidade de uma intervenção, mais rápido o paciente ele tem uma boa resposta. Isso reduz as lesões secundárias, isso reduz o tempo de internação, isso reduz o índice de infecção, né? Promoção da segurança do paciente a gente tem que ter. Essa promoção ela tem que partir desde a diretoria, a participação de todos os gestores, né, diretores, supervisores, de maneira que todos possam abraçar esta causa, né? A promoção da segurança do paciente ela é fundamental até para que a gente possa ter futuramente uma acreditação, né, uma Jorge Commish, uma acreditação onde a gente possa ter um serviço de excelência. De cada 10 pacientes atendidos em um hospital, um sofre pelo menos um evento adverso. O índice é muito alto, tá? Podemos ter pacientes com queda, medicação errada, falaremos sobre isso, identificação errada do paciente, infecções, erro em procedimento cirúrgico, falaremos também, mau uso de dispositivos e equipamentos médicos. Então a gente vai precisar agora ter uma folha própria de reações adversas, onde a gente vai estar fazendo registro dessas reações adversas. A gente não quer pontuar quem está errado, a gente quer realmente registrar, colocar realmente no papel o que funciona e o que não funciona, o que está de acordo e o que não está de acordo. Tudo bem? A maior parte dos acidentes poderia ser evitado com medidas para ampliar a segurança do paciente no hospital. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma incidência de 7,6%, onde 66,7% dos pacientes poderiam ser evitáveis, né? É um número altíssimo de acidentes que podem ser evitados. Então a gente sabe que trabalhar na prevenção sai mais barato e isso faz com que a gente reduza o custo altíssimo na saúde, né? O impacto na saúde é muito grande. Baseado em estudos estatísticos, o Ministério da Saúde cria um Programa Nacional de Segurança do Paciente. E isso eu fico feliz que já está acontecendo. Em grandes hospitais, isso já acontece há muitos anos. O Hospital Sírio-Libanês é um exemplo, né, de um hospital onde é 100% voltado à segurança do paciente. E isso é importante para o monitoramento e prevenção de danos na assistência à saúde, né, como havíamos falado. Dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, nós temos algumas ações de saúde, onde a gente inicia algumas implementações, né, de 6 protocolos de segurança do paciente, com foco nos problemas de maior incidência. Houve uma priorização de alguns pontos mais críticos, né, de maior necessidade de abordagem, de implementação, onde se definiu 6 protocolos. A RDC da Anvisa, ela estabelece a obrigatoriedade de criação desse núcleo de segurança do paciente no serviço de saúde e da notificação de eventos adversos associado à assistência ao paciente. Isso é obrigatório, tá? Pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Não é porque eu queira,
Não é porque é bom, é porque realmente é obrigatório. Isso já passou por comissão, já passou por aprovação. Isso realmente tem que ser seguido. E o hospital ou clínica que não seguir essas determinações, aí vai ter a fiscalização, vai ter as punições cabíveis, né? O núcleo de segurança do paciente, nós temos documento interno com ata de nomeação. É importante a primeira reunião, ela ser colocado em ata, um livro próprio onde vai estar sendo lançado todas as reuniões mensais, né? Onde tem os membros graduados, todos são níveis superiores, todos precisam participar dessa comissão, desse núcleo. Autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações, onde o núcleo vai ter essas atribuições, né? E essa autonomia. Pode utilizar a comissão já existente. Tem uma brecha na portaria, onde fala que em alguns casos você pode até, na falta do núcleo de segurança do paciente, você pode aproveitar outra comissão, por exemplo, uma comissão de CCIH, uma outra comissão onde tem uma equipe multidisciplinar, todos graduados, né, nível superior. Então você pode utilizar essa comissão, tá certo? Protocolos de segurança, a gente vai estar falando sobre eles. O hospital precisa hoje utilizar o POP, Plano de Operação Padrão, onde todos os procedimentos e estratégias devem seguir protocolo de segurança do paciente. Ferramenta interna de notificação de eventos adversos, nós teremos essas ferramentas, esse preenchimento no sistema online, né? Núcleo de segurança do paciente ainda, princípios e diretrizes. Primeiro, melhoria contínua do processo de cuidado e do uso de tecnologia da saúde. Essa melhoria contínua, ela implica em educação continuada, ela implica em você oferecer à sua equipe condições de trabalho, condições de poder se atualizar, de melhorar a sua formação, condições na qual você possa aplicar esse conhecimento na assistência, no atendimento, de maneira que o paciente possa ter uma resposta, uma qualidade de recuperação muito rápida, tá? Em relação às tecnologias da saúde, a gente precisa conhecer todas as tecnologias que estão diretamente ligadas ao seu paciente. É importante que você conheça, saiba identificar falhas, saiba corrigi-las antes que essas falhas possam trazer danos à saúde do paciente. Então, saber identificar problemas, saber resolver problemas, saber tomar atitude, ter atitude, tomar iniciativa, né? Eu sempre digo que quem tem conhecimento, eles precisam ter uma atitude diferenciada, né? A partir do momento que você tem conhecimento, você pode assumir e tomar decisões, perfeito? Disseminação sistemática da cultura de segurança, isso a gente vai, através de palestras, através de banners, através de folders, através de exposições de trabalhos científicos da própria equipe, dos próprios profissionais diretamente relacionados à saúde. Enfim, a gente pode de diversas formas levar esse conhecimento, essa cultura de segurança do paciente a todos os funcionários, né? A todos que ali participam direto ou indiretamente na recuperação dos pacientes. A articulação e a integração do processo de gestão de risco, é importante ter uma estratégia, falaremos também logo em seguida sobre gestão de risco, gerenciamento de risco, né? Garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, isso já acontece, não é verdade, pessoal? Essa garantia das boas práticas, isso já funciona, já é uma realidade nossa, dos hospitais. Ainda, competência do núcleo de segurança do paciente, promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde. Esse promover ações, a gente precisa entender que elas devem ser feitas dentro de um planejamento, né? Dentro de um organograma, dentro de uma planilha de atividades, onde você possa oferecer isso para todos os setores, para todos aqueles que estão diretamente relacionados aos pacientes internados, né? Promover ações de gestão de risco, evitar de forma preventiva, através de evitar locais insalubres, atos inseguros e condições inseguras, né? Onde possa aumentar o risco de acidente de trabalho. Desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde. Hoje não trabalhamos só, a gente trabalha em equipe, e a equipe são vários profissionais de diferentes experiências, formações, onde cada um com a sua
especificidade pode trazer uma soma de conhecimento, de experiência em benefício à qualidade do serviço, né? Promover mecanismos de identificação de não conformidades em processos e procedimentos realizados. A gente precisa ter pelo menos uma vez ao mês uma reunião para reavaliar as folhas de preenchimento, né, onde tem os fichários, onde vai ser registrado o lançamento dos procedimentos, de maneira que a gente possa saber o que acrescentar, o que retirar, o que está funcionando, o que não está funcionando. A gente precisa ter um feedback, a gente precisa ter um respaldo da equipe se realmente a gente está dentro do caminho certo, né? Elaborar, implementar, né, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente e serviço de saúde. É muito importante um coordenador, é importante que a equipe ela seja bastante atuante, é importante que a equipe ela tenha bastante conhecimento sobre os protocolos, sobre os procedimentos e que tenha uma relação muito boa com todos os profissionais de diversas áreas. Essa relação interdisciplinar é fundamental, né? É importante a gente ter profissionais que saibam lidar com diferentes realidades, ok? Competências ainda do núcleo de segurança do paciente. Acompanhar as ações vinculadas ao núcleo, né, de segurança do paciente, ao plano de segurança. Implantar os protocolos de segurança do paciente e realizar monitoramento dos indicadores. Hoje não tem como você trabalhar sem indicadores. Hoje, um hospital, clínica que não tem indicadores é sinal de que não tem qualidade, porque não tem como você falar de qualidade sem ter indicadores, ok? Os indicadores, eles mostram o caminho certo das pedras, eles mostram se você está correto, eles mostram onde precisa melhorar, eles mostram aonde que está funcionando e onde que precisa ser investido recursos ou pessoal, onde precisa ser feito até por prioridade de ações, de implementações, de acordo com os indicadores, tá bom? Notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde. Isso é importante. A gente não quer aqui levantar quem está errado. A gente aqui quer apenas saber se está sendo feito de forma correta, de forma segura ou não. E se não, a gente vai dar treinamento, a gente vai dar orientações, a gente vai saber o que precisa melhorar na unidade ou no setor, no hospital. Então não vamos aqui levantar quem está errado, quem é o culpado. Não é esse nem o momento, tá? Não tenham medo, não vai haver punição em relação a isso, ok? Ainda em relação ao plano de segurança do paciente, sobre a identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde. Isso será feito pela vigilância, será feito pelo Ministério da Saúde, por nós. A gente precisa monitorar, a gente precisa realmente ter informações verdadeiras, informações que não deixem de ser registradas, porque a partir daí a gente vai poder melhorar muito a qualidade do serviço. Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Nós temos vários protocolos que são obrigatórios, todos do Ministério da Saúde, e a gente pode utilizar alguns protocolos que possam facilitar o nosso serviço de acordo com a nossa realidade, né? E nossas condições. Então, para isso, a gente precisa realmente estudar, se informar, fazer especialização, fazer curso de mestrado, doutorado. Vamos buscar, pessoal, conhecimento. Isso é muito importante para nós, como uma realização pessoal, e também eu tenho certeza que para oferecer aos pacientes isso vai contribuir muito, né? Identificação do paciente, a gente não pode jamais chamar o paciente pelo leito, sempre chamá-lo pelo nome, sempre ter a certeza que o paciente está sendo bem identificado, ou que seja através de pulseira, ou que seja através de código de barra, ou que seja através de outros informes. Higiene das mãos, a gente precisa realmente fazer treinamento dentro das técnicas, como realizar a higienização das mãos. Segurança, no caso segurança cirúrgica, estaremos falando sobre os 10 acertos, né? Segurança na prescrição. A prescrição ela é fundamental, principalmente a prescrição eletrônica. A prescrição eletrônica traz diversos benefícios, né? Facilita muito a escrita, a prescrição, a duplicidade de informações, a padronização
de dosagens, né? E o cruzamento de medicamentos, se tem algumas reações adversas que são comuns, se traz algum risco ao tratamento do paciente. Então, a prescrição eletrônica, ela tem banco de dados, informações onde você pode solicitar auxílio, né, para tirar dúvidas, é muito importante. E enquanto isso, a gente tem em muitos locais também prescrição que ainda é manual, onde a gente precisa ter uma letra legível, isso é fundamental. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamento é onde ocorre a maior porcentagem de reações adversas, né, de erros, principalmente na administração de medicamento. Falaremos sobre esses índices, ok? Segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes. A gente precisa checar o código de barra, ter certeza que o paciente é o mesmo que está recebendo aquela bolsa de sangue. Então, isso faz com que a segurança seja cada vez maior. Manter registro adequado do uso de órtese e prótese quando este procedimento for realizado. É importante você tanto documentar, registrar, fazer com que a certeza dos procedimentos foram realizados no membro correto, da forma como foi feito, o horário que foi feito, o gasto de material, tudo tem que ser registrado, né? E não só pelo técnico que realizou, mas pelo profissional também que o prescreveu, mas também ser isso verificado por toda a equipe, né? Prevenção de quedas do paciente tem que ser registrado, tem que ser feito o lançamento na folha de reações adversas. Tem unidades de pronto atendimento que, dependendo da realidade, tem um número de queda muito alto por mês. Tem hospitais que, devido à falta de proteção lateral nos leitos, também há um risco maior de queda. Pacientes idosos, crianças, pacientes que não têm controle neuromotor, né? Ele quer descer da cama, não tem força, não tem controle, acaba caindo do leito. Então a gente tem que ter uma série de medidas de segurança para se evitar essas quedas do leito. Prevenção de úlcera por pressão, paciente subnutrido, paciente com uma estratégia de segurança específica para o seu tratamento de infecção, né? Promoção do ambiente seguro, a gente tem que ter um ambiente agradável, pessoal. Imagina você, a gente já trabalha tantas horas por dia, a gente precisa ter uma valorização, né? Um ambiente que possa nos trazer mais conforto, mais segurança, mais de maneira que você possa, a maior parte da sua vida, ela está dentro do ambiente de trabalho. Então vamos investir na saúde do trabalhador, vamos investir na qualidade do ambiente de trabalho. Isso vai refletir no aumento da produtividade, isso vai refletir no melhor atendimento, ok? Ainda no plano de segurança do paciente, a comunicação efetiva ela é fundamental, pessoal. Quando a comunicação não funciona, você tem uma comunicação truncada, uma comunicação inadequada, você vai ter estratégias erradas, implementação errada e resultados inadequados. Então, profissionais do serviço de saúde, entre serviço de saúde, equipe multidisciplinar, é importante que a comunicação seja verdadeira, seja de alça fechada, direta, com informações claras, tá? Segurança nas terapias nutricionais, enteral e parenteral. Muito importante a prescrição correta, a verificação e acompanhamento e monitoramento pela nutricionista, né? Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada. Hoje, não precisa nem estar dizendo, mas os familiares, eles cada vez cobram muito dos profissionais de saúde, querem orientação, querem informações, querem sugerir também, enfim, está todo mundo hoje tendo um acesso à tecnologia, à informação muito rápida. Então os pacientes sabem do seu tratamento, sabem como pesquisar via internet, sabem como tirar dúvida com profissionais. Hoje é muito fácil você ligar para alguém que é especializado na área, tirar alguma dúvida. Enfim, a gente sabe que todos estão diretamente envolvidos e ainda assim a gente precisa trabalhar com muita ética, com muito profissionalismo, né, com muita determinação, com muita sabedoria para saber lidar com isso, ok? E sempre da melhor forma poder esclarecer os familiares, esclarecer suas dúvidas, informar o paciente o que ele tem, o seu tratamento. Ele tem direito a se negar o tratamento, mas a gente precisa informar tudo que vai ser realizado com o paciente para que ele possa fazer de bom agrado, de bom gosto, né? Monitorização ainda e notificação de eventos adversos.
dentro da realização pelo núcleo de segurança do paciente, a notificação deve ser realizada mensalmente pelo núcleo de segurança do paciente, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância, né? Por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Teremos programas próprios e você até o 15º dia útil você estará informando no sistema as notificações de reações adversas. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. Pode acontecer um erro médico, pode acontecer uma falha, pode acontecer uma iatrogenia e em função das reações adversas, e isso ter contribuído para uma piora do quadro clínico do paciente e o mesmo ter evoluído para um óbito. Então, esses pacientes devem ser notificados o quanto antes, né? Bom, monitoramento e notificação de eventos adversos ainda. Compete à Anvisa, juntamente com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, monitorar dados sobre eventos adversos, né, fazer o acompanhamento, fazer essa monitorização, divulgar relatórios anual sobre eventos adversos com análise das notificações realizadas pelo serviço de saúde. Também o próprio hospital pode ter essas informações, podem fazer essas análises, podem fazer esse cruzamento de informações para já não esperar que um ano aconteça para você tomar medidas, né, de ações emergenciais. Então você mesmo pode ter essas informações e saber onde precisa implementar, onde precisa investir em educação continuada, onde precisa investir em recursos, em tecnologia, onde precisa investir em qualificação, né? Então, ou em recursos humanos, a gente precisa, com essas informações, saber onde melhorar. E nós precisamos melhorar pelo menos 10% por ano, em todos os setores, né? Acompanhar junto às vigilâncias sanitária, distrital, estadual e municipal, as investigações sobre os eventos adversos que evoluírem para óbito. É muito importante essas investigações, essa monitorização, para que erros possam ser evitáveis, né? Ainda a RDC 36, nós temos, este regulamento se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisas também. Estão excluídos consultórios médicos individualizados, laboratórios clínicos e serviços móveis de atenção domiciliar, que nós chamamos de home care. Esses estão excluídos, ok? Por enquanto. O objetivo da RDC 36 é estabelecer requisitos de boas práticas, né, para um bom funcionamento do serviço de saúde, atenção e gestão e na redução e controle de riscos a usuários e meio ambiente, e também melhorar de uma forma fundamental na qualificação e humanização, onde a gente muito fala, né, sobre humanização. Boas práticas para o funcionamento do serviço de saúde. O que seriam essas boas práticas? Gerenciamento da qualidade do serviço de saúde. Precisamos aí nesse gerenciamento registrar, né? Precisamos ter indicadores, precisamos ter estratégias de segurança do paciente, precisamos ter folhas próprias para saber como resolução de conflitos, né? Como identificar de forma preventiva situações de risco, ok? Segurança do paciente, a gente vai estar utilizando essas ferramentas, utilizando os critérios que sejam mais pertinentes, de maneira que o paciente possa ter o seu diagnóstico rapidamente feito, de maneira que o paciente possa ter o atendimento rápido, né, a hora ouro funcionando muito bem, o paciente possa estar contente, feliz, com o menor risco de complicações e reações adversas. Prontuário do paciente, nós sabemos que mais de 60% do prontuário ele é registrado por profissionais da enfermagem. Então a gente precisa orientar, ensinar, esclarecer, tirar dúvida, monitorar, acompanhar. A equipe médica também precisa colaborar. Pacientes que têm múltiplas lesões, são pacientes que têm uma prescrição muito grande, faz uso de diversos medicamentos, né? E isso aumenta o risco de reações adversas. Então a gente precisa da colaboração da equipe médica, de maneira que eles possam também facilitar com uma letra legível, facilitar a prescrição, que seja uma prescrição mais direcionada realmente para o tratamento, né? Proteção em saúde do trabalhador, nós temos o SESMIT, temos a CIPA, temos
comissões onde a gente procura estar sempre conversando, sempre levando sugestões, ideias, para que a nossa qualidade de permanência no trabalho seja cada vez melhor, de maneira que a gente possa ter um investimento na saúde do trabalhador. Se eu tenho saúde, eu vou conseguir oferecer mais ao meu paciente, eu vou conseguir oferecer mais à minha empresa, eu vou conseguir oferecer mais aumento de produtividade. Então, se eu tenho boa saúde, eu tenho muito a oferecer. Agora, se eu estou doente, se eu estou comprometido, isso vai comprometer também diretamente nos meus resultados. Vai comprometer na minha família, vai comprometer na minha relação profissional, enfim. Então, vamos investir em saúde do trabalhador também. Gestão de tecnologia e processos, hoje está tudo totalmente interligado, sistema de tecnologia, a unidade de tecnologia, né, os processos, o passo a passo, como os procedimentos são realizados, os resultados esperados, a necessidade de uma implementação, de uma modificação, isso tudo a gente está precisando e conhecer muito sobre tecnologia, sobre informação e essas rotinas, né? Controle integrado de vetores e pragas urbanas, a gente precisa ter também. 6 protocolos, protocolo de segurança do paciente. 6 protocolos vão orientar profissionais na ampliação da segurança do paciente no serviço de saúde. Primeiro protocolo é cirurgia segura, né? Vamos falar dos 10 acertos. Prática de higiene das mãos em serviço de saúde é fundamental. Sabe que isso realmente reduz muito a infecção. Utilizar isso antes, durante e depois. Prevenção de úlcera por pressão também, estaremos falando de algumas estratégias. Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados. Identificação do paciente. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamento, muito bom. Cirurgia segura, falaremos o seguinte: checar insumos, né, e equipamentos antes da cirurgia. É importante você ter a certeza que na folha de preenchimento de pré-operatório você sabe qual é o membro que vai ser operado, você sabe qual é a região que já foi previamente identificada, se é o lado direito, o lado esquerdo, como é que vai ser a cirurgia, já está lá desenhadinho. Então a gente precisa saber quanto de material vamos utilizar, o horário, tudo previsto, né, com uma previsão corretamente. Marcar o local da cirurgia com caneta dermográfica, conferir se compressas utilizadas durante o procedimento foram retiradas. Se eu utilizei 20 compressas, essas 20 compressas vão ser contadas depois. Se eu utilizei tantos números de gases, vou contar também se essas gases depois são retiradas. A Organização Mundial da Saúde, ela gera uma lista de verificação para cirurgia segura, tá? Ok? Higiene das mãos, em 5 momentos: antes e depois de tocar no paciente, antes de realizar procedimentos, após contato com fluidos corporais, como sangue ou secreção, depois de ter contato com superfícies próximas ao paciente, mesas ou bordas de cama. Extremamente importante a gente levar essas informações, dar treinamento, cobrar que todos participem do treinamento, porque muitos acham que sabem, acham que nunca vai acontecer com eles, mas a gente precisa insistir no treinamento, acreditar na qualificação, tá? Prevenção de úlcera por pressão, algumas dicas, né? A adoção de cuidados com a posição do paciente para evitar pressão na pele nos internatos, né? Especialmente nos que têm pouca mobilidade. Está sempre realmente promovendo mudanças de decúbito, usando um colchão adequado, um colchão caixa de ovo, um colchão que seja pneumático, um colchão adequado, ou recursos que você possa utilizar nas regiões de maior pressão, nas regiões de calcânio, nas regiões de cotovelo, regiões onde tem maior pressão, nas regiões lombo-sacra, né? Avaliar diariamente o aparecimento e desenvolvimento de lesões, observar se inicia com uma hiperemia, observar se já tem um vermelhidão, observar se você já pode utilizar algum recurso, algum produto para já ir hidratando, já ir tentando retardar um pouquinho essa úlcera por pressão. Avaliação de macas e colchões usados, a gente vai estar comentando, mas é importante você saber a hora de trocar, saber a hora de promover uma modificação. Prevenção de quedas, né? Nós temos identificação visual ao indivíduo, né, com risco de queda, orientação aos pais para não deixar crianças desacompanhadas em nenhum momento quando internada. A criança ela é muito agitada, a criança ela quer descer da cama, a criança tem que ter o acompanhamento dos pais.
ou responsável, identificação dos pacientes em usos sedativos, né, tranquilizantes e antipertensivos, vigilância e agilidade no atendimento, a campainha, o chamado, ser o mais rápido possível, tocou a campainha, identifica o paciente, vai até lá, checa qual é o sinal de alerta, né? Identificação do paciente ainda, conferência dos dados do paciente, como o nome completo, data de nascimento, antes da administração de medicamento, identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento, hemocomponentes antes de sua administração, verificação rotineira da integridade das informações nos locais de identificação do paciente, checagem de pulseiras de mães e bebês antes da alta médica, é importante essa verificação antes e depois, né? Uso e administração de medicamento é onde ocorre a maior parte das reações adversas, chega em média de 75%. Uso e administração de medicamento, uso de etiquetas coloridas ou sinais de alertas para diferenciar as embalagens, isso ajuda muito, contribui muito para que você não perca os acessórios dos equipamentos na hora de você fazer uma esterilização. Padronização da prescrição de drogas, é importante que você tenha medicamentos padronizados para que que elas sejam dispensadas de maneira muito segura, né? As cores que são muito parecidas das ampolas, que fiquem em locais separados, para que você não possa achando que vai pegar uma ampola de uma determinada medicação e a de outra. No momento tenso, no momento de uma parada, a gente tem que realmente ter essa padronização por questões de segurança. Dupla checagem ao dispensar, preparar e administrar medicamento. Isso é importante porque a prescrição eletrônica ela já evita essa dupla checagem, né? E dispensação do medicamento. Então, quando você faz uma prescrição manual, isso pode acontecer, ok? Ainda na RDC da Anvisa em consulta pública. Bom, obriga a implantação dos núcleos de segurança do paciente, isso é obrigatório, né? É uma determinação da Anvisa nos serviços de saúde públicos e privados em até 120 dias. Torna compulsória a notificação de eventos adversos pelo serviço de saúde, abrangindo pelas normas. Determina que os serviços de saúde que descumprirem a norma estarão sujeitos a ações sanitárias previstas em lei, incluindo a suspensão do alvará de funcionamento. É o que a gente não quer que isso aconteça. Então, eu tenho certeza e acredito muito que a segurança do paciente realmente agora vai funcionar. Gerenciamento de riscos, para que vocês não tenham dúvida, é uma probabilidade de ocorrência de um evento e as suas consequências, né? A partir do momento que você tem conhecimento, tem atitude, toma iniciativa, você tem também que esperar os riscos, né? As consequências das atitudes tomadas, né? Das decisões tomadas. Erros na administração de medicamentos são mundialmente frequentes, acarretando potencial risco aos pacientes. Então, nós temos, ocorrem devido a múltiplos fatores, por exemplo, características dos pacientes com múltiplas lesões, pacientes idosos, pacientes que têm diversos agravos, né? Despreparo dos profissionais de saúde. Tem profissionais de saúde que não tem conhecimento de medicamento, tem profissionais de saúde que está sob estresse tremendo, está depressivo, está doente. Isso pode aumentar o risco de reações adversas. Sistema de atendimento à saúde, o próprio sistema, a demora do sistema, a burocracia, né? Você entrar no sistema, aguardar uma autorização, aguardar uma liberação, isso tudo dificulta ainda mais o prolongamento das lesões secundárias, deficiência na formação graduada e na educação continuada dos diferentes profissionais. Por isso que é importante a implantação do núcleo também de segurança do paciente e também o núcleo de educação permanente, para que você possa ter uma constante educação continuada, né? Uma polifarmácia, uso de preparações injetáveis, automedicação é muito comum, isso aumenta o risco de reações adversas, o risco ao erro e outros também. No sentido de prevenir e minimizar sua ocorrência e as possíveis consequências aos pacientes, são enfatizadas posturas e estratégias mais coletivas que individuais. Por exemplo, erro de medicação, por definição, é qualquer evento evitável que de fato ou potencialmente pode levar ao uso inadequado de medicamento. Encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. Isso significa que o uso inadequado pode ou não levar o paciente e não importa se o medicamento está em grande dose ou não. O que importa é justamente você utilizar a medicação correta,
conforme está prescrito, dentro de uma checagem, dentro de um aprazamento correto. Por isso é importante você conhecer a medicação. Relação adversa versus erros de medicamentos e eventos adversos. Há uma diferença muito grande nisso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, reação adversa a medicamento ou é qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração da dose, do medicamento. Normalmente utilizado no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Seu conceito expressa o risco inerente de problemas com os medicamentos quando usados corretamente. A possibilidade de prevenção de uma das diferenças marcantes entre as reações adversas e os erros de medicamento. A reação adversa a medicamento é considerada como um evento inevitável, A reação adversa é um erro inevitável, Não tem como. São reações adversas da medicação. Ainda que se conheça a sua possibilidade de ocorrência e os erros de medicação são, por definição, preveníveis, Aqui são os 9 erros com medicação, para evitar erros, siglas, os 9 certos, Utilizar o paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via certa, hora certa, tempo certo, validade certa, abordagem certa, registro certo, Quanto a erro por medicamento, nós temos 17% relacionado com prescrição, 11% estão relacionados à transcrição da prescrição, 14% relacionado à preparação e 53% relacionado à administração. Então, já sabendo que a administração é um dos pontos mais críticos, um dos pontos onde ocorre a maior reação adversas, eu vou intervir diretamente, com muita intensidade, com educação continuada, com melhoria de qualidade, com dispensação correta, com recursos também, para que esses 53% possam diminuir. Erro com medicamentos. 78% dos erros graves na UTI são com medicamentos. 1,7% de erros de medicamentos pacientes dia e um erro com potencial risco de vida a pacientes internados. Então veja o quanto que isso é muito sério. Aqui de vermelho nós temos a reação adversa, é o efeito atribuído ao medicamento. E aqui de azul nós temos o evento adverso, que são atribuídos a vários fatores, como erro de medicação, dieta, outros fatores, meio ambiente, outros medicamentos, doenças, adesão à condição genética. Isso sim são fatores que contribuem para eventos adversos, E risco para o erro. Nós temos risco para o erro diretamente relacionado aos próprios pacientes, A gravidade da doença, falências orgânicas, alta intensidade de cuidado, sedação e ventilação mecânica aumenta o risco de reações adversas, idade avançada, ausência de lista de medicamentos de casa. Muitos pacientes, quando se internam, você não sabe o que ele vem tomando ao longo de alguns anos, Profissionais de saúde, inexperiência quanto a saber lidar com pacientes críticos, principalmente em unidades fechadas, como pronto atendimento, pacientes que trabalham em unidade de terapia intensiva, precisam de experiência, precisam de conhecimento de medicamento, conhecimento sobre o que ele vai fazer no seu ambiente de trabalho. É importante que ele passe por um treinamento, passe por uma qualificação e preparação, para quando ele for iniciar suas atividades, isso seja feito com segurança, Pouco ou não conhecimento do medicamento, estado psicológico, privação de sono. Temos hoje na saúde muitos profissionais que trabalham com tripla jornada. A gente precisa realmente ter uma valorização maior financeiramente para que você não há necessidade de ter tripla jornada de trabalho. Tipos de medicamentos também aumentam o risco para o erro. Medicamentos cardiovasculares chega a 33%, sedativos e analgésicos chega a 26%, anticoagulantes chega a 20%, e antimicrobiano chega a 13%. Então, o próprio tipo de medicamento também aumenta o risco para o erro. Característica da prescrição. Nós temos número de medicamentos e complexidade da prescrição, frequência de mudança de medicamentos ou doses. Tem pacientes que o médico constantemente está mudando a prescrição, mudando a dosagem. Isso dificulta também, até que você digite, até que você aguarde chegar a medicação, até que você faça a administração, isso tudo leva tempo, Medicamentos de urgência ou suporte de vida, são pacientes que estão em situações críticas, pós-parada, em ressuscitação cardiopulmonar. Medicamentos novos, é importante que a equipe conheça a medicação nova, saiba os seus efeitos, saiba como administrá-lo, como prepará-lo, A organização da UTI também é muito importante para
redução do risco para o erro, relação enfermeiro-leito, a gente tem uma quantidade de profissionais adequados, tanto de fisioterapeutas, enfermeiros e médicos e técnicos, né? Alta rotatividade de pessoal. Tem locais que não para funcionário nenhum, então você acaba tomando muito tempo para treinar pessoal, para investir em qualificação, e o funcionário não fica. Alguma coisa de errado está acontecendo, né? Então essa alta rotatividade a gente tem que reavaliar e ver o que pode melhorar. Má condição de trabalho, a gente já repetiu isso, a gente precisa investir na saúde do trabalhador, isso implica um ambiente agradável, seguro, né, e confortável. Supervisão inadequada, eu sei que às vezes é difícil de você monitorar, de você supervisionar muitos pacientes, muitos procedimentos, mas a gente sabe que a administração de medicação chega a 53%, os fatores relacionados à reação adversa chega a 78%, diretamente ligado à medicação, então a gente pode ter uma dispensação melhor para esse índice elevado, onde gera maior reações adversas, tá bem? Alta rotatividade de pacientes, internações de urgências, isso a gente também sabe que aumenta o risco de reações adversas, ok? Bem, consequência dos erros com medicamentos, nós temos diversos, né? Erro de medicamentos acarreta um custo humano maior, econômico e social, tem sido chamado de epidemia encoberta, correspondendo a 7% do gasto total em cuidados de saúde, é muito dinheiro que se gasta justamente com pacientes que sofrem acidentes, justamente com pacientes que deveriam melhorar mais rápido, mas acabam ficando mais tempo internado, tendo outras complicações que poderiam ser evitáveis, né? A captura de eventos adversos e erros potencialmente perigosos, o sistema de notificação de erros internos em serviço de saúde, primeira coisa é identificar erros e perigos potenciais, investigar causas para descobrir as falhas do sistema, né? Subjacente, para redesenhar o sistema e reduzir a probabilidade de causar dano ao paciente, aprender com os erros. A gente com isso evita que o erro aconteça, né? Se repita. Sistema de notificação externo em serviço de saúde, identificar e analisar os eventos a serem notificados para agências reguladoras. É fundamental, isso que eu vou dizer agora, pessoal, é muito importante. O sistema ele não é punitivo. A notificação deve estar livre do medo de retaliação ou punição. Repito, não é punição. Notificadores devem estar livres do medo de retaliação ou punição. Confidencial, nada de ficar comentando o que aconteceu em corredores, elevadores, nada disso. Isso são informações confidenciais. A identificação do notificador, do paciente e da instituição nunca deve ser revelada. Independente, né? O sistema deve ser independente de toda autoridade com poder de punir o notificador ou a organização. Avaliação por especialidades, quem vai estar avaliando vai ser profissionais altamente especializados. Peritos compreendem as circunstâncias clínicas e são treinados para reconhecer as causas subjacentes do sistema. Tá? Essas informações elas devem ser confiáveis, né? Os notificadores devem confiar nos resultados do sistema. Pronta avaliação, avaliar o mais breve possível e promover rápida recomendação para aqueles que necessitam saber, especialmente a quando sérios perigos são identificados, orientado, né, pelo sistema, focalizando em mudança no sistema se for necessário, processos ou produtos melhor do que focar no desempenho individual, responsivo, né, deve notificar a agência para disseminar recomendações sempre que possível, tá? E recomendações para redução de erros de medicamento. Primeiro, evitar calar sobre os erros, temos que notificar, né? Não podemos achar que vai ser punido, que a gente vai estar comprometendo o colega, nada disso, não é essa a intenção. Reconhecer e analisar os erros como prevenção de sua repetição. Cercar sistematicamente os erros e os fatores de não qualidade. Despersonalizar os erros, pois só a análise coletiva é produtiva. Aproveitar os erros como fonte de ensinamento, né? Aprender com os erros. Identificar erros para pôr em ação medidas corretivas ou preventivas. Avaliar a eficácia dessas medidas e difundi-las se pertinente. A partir dos erros, progredir no sentido da qualidade. Okay? E algumas estratégias para prevenção de erros de medicação. Padronização dos medicamentos, como citamos, prescrição eletrônica e suporte à decisão, código de barra, reconciliação de medicamento, farmácia satélite, se for necessário,
dimensionamento e treinamento de pessoal, intensivistas na UTI, emergencista, né, hemodinamicistas, farmácia clínica, cultura de segurança e gerenciamento do risco, discutir e aprender com os erros. É extremamente importante a gente ter essas estratégias. Eu vou parar por aqui, pessoal. Queria agradecer a todos os presentes, aos colaboradores, agradecer a todos vocês que estão indo nos ouvindo e que essas informações possam ajudá-los para que vocês possam ter uma qualidade de serviço melhor, uma segurança maior aos seus pacientes. Uma boa tarde e até a próxima. Tudo de bom.